Olá, amigos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre modo automático. Introdução. Vivemos hoje mergulhados em um cenário marcado pela pressa, pela dispersão e pelo excesso de estímulos. Nossas percepções são constantemente invadidas por demandas de produtividade, acúmulo e desempenho. A experiência da vida, que deveria seguir um ritmo natural e pleno de sentido, aprendizado e harmonia interior, vem se degradando em uma sequência de automatismos funcionais. Em geral, as pessoas estão sem refletir, reagindo de modo mecânico, sem plena consciência do que são e do que estão fazendo neste mundo. Esta reflexão propõe-se, à luz da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, a investigar as camadas mais profundas do chamado modo automático, entendido aqui não como simples distração, mas como sintoma de uma crise existencial mais ampla, a perda do valor da presença, da interioridade e da sensibilidade como fundamentos da vida humana. Esse fenômeno reflete o avanço silencioso das ideologias materialistas que, sob o disfarce do progresso tecnológico, esvaziam o existir de sentido e transcendência. Diante dessa tendência, torna-se necessária uma reação ética e espiritual, firmada na vivência autêntica dos princípios da espiritualidade, como caminho para reorientar o mundo e reconstruir a condição humana. Fragmentação da consciência. No centro do modo automático está a fragmentação da consciência, processo que rompe a unidade interior do ser humano e enfraquece sua capacidade de viver com presença e profundidade. A consciência, que deveria integrar as experiências e dar-lhes coerência, se dissolve em meio a um emaranhado de estímulos, tarefas e exigências externas que se impõem como urgentes. A atenção, esse gesto essencial de presença, torna-se cada vez mais superficial e dispersa. Ela é sequestrada por telas, algoritmos e pela lógica incessante da produtividade. Pós-modernidade. O indivíduo pós-moderno, bombardeado por uma enxurrada de informações e interações, vive em um estado de vigília desordenada. Está desperto, mas não desperto para si mesmo, para seus potenciais e sua verdadeira vocação interior. Age, reage, consome e adapta-se, mas não compreende, não medita, não repousa. Nessa dinâmica, ele deixa de contemplar o mundo e passa a ser atravessado por fluxos de dados, expectativas e cobranças que o diluem na busca compulsiva por desempenho e superação. A interioridade, que deveria ser um espaço de silêncio e escuta, transforma-se em território invadido por notificações, comparações e pressões externas que corroem, pouco a pouco, as possibilidades de um genuíno aprimoramento espiritual. Esvaziamento da interioridade. O esvaziamento da interioridade não é apenas um problema psicológico ou social, é, antes de tudo, um desafio espiritual. Quem não se escuta perde a capacidade de escutar o outro. Quem desconhece a própria natureza espiritual, ou seja, de que é um composto de força e matéria,
como nos ensina o racionalismo cristão, dificilmente compreende a vida em sua totalidade. Assim, desaparecem a profundidade, a sutileza e o sentido de transcendência. Recuperar a consciência de si e, com ela, os valores espirituais que formam a essência humana é tarefa urgente. Trata-se de reabilitar a consciência como presença viva e íntegra, e não como peça de uma engrenagem social que desumaniza. A permanência no modo automático e a submissão inconsciente à lógica do materialismo geram efeitos profundos sobre a estrutura da personalidade, muitas vezes difíceis de reverter. O ritmo acelerado da vida destrói os alicerces da interioridade ética e espiritual. Nesse contexto, surgem como frequência traços como impaciência, superficialidade, intolerância, vaidade funcional e indiferença afetiva. Expressões de um tipo humano moldado por valores externos e pela urgência da autopromoção. Essas distorções não são simples variações de temperamento, mas sinais de uma fragilidade espiritual causada pela falta de silêncio, pausa e recolhimento. A mentalidade da pressa, que exige tudo e não deixa amadurecer nada, destrói o tempo interior necessário ao cultivo das virtudes, paciência, generosidade, humildade, empatia e responsabilidade ética. Em vez de se construir como consciência lúcida e enraizada no bem, o ser humano passa a representar um sistema que valoriza o desempenho mais do que o discernimento, a reação mais do que a sabedoria, o ter mais do que o ser. Esclarecimento espiritual. Diante desse cenário que descrevemos, impõe-se como força e urgência a necessidade de esclarecimento espiritual. Esclarecer-se espiritualmente não significa adotar crenças dogmáticas, mas empreender um processo contínuo de autoconhecimento, discernimento ético e sintonia com os princípios superiores que sustentam a dignidade humana, como nos orienta o racionalismo cristão. A prática do bem, entendida não como ato isolado, mas como modo de vida, nasce naturalmente desse esclarecimento. Não há ética profunda sem espiritualidade desperta, assim como não há virtude autêntica sem consciência da finalidade transcendente da existência. Valorizar a espiritualidade é também preservar a integridade do caráter. Em tempos de alienação e dispersão, reconquistar a vida interior é mais do que um gesto pessoal, é um ato de resistência silenciosa diante da desumanização crescente que ameaça a própria noção de humanidade. Conclusão. Em um mundo dominado por ideologias materialistas que transformam o tempo em recurso, o silêncio em vazio e o ser humano em instrumento, torna-se urgente o compromisso de reconectar-se aos valores espirituais que dão sentido à existência. O modo automático não é simples consequência do ritmo moderno, mas expressão de uma crise espiritual profunda que atinge a subjetividade contemporânea. Contra esse esvaziamento, o esclarecimento espiritual se ergue como processo restaurador. Não oferece respostas prontas, mas convida ao reencontro com a interioridade lúcida, com a ética vivida e com o bem cultivado como hábito, não como exceção. O verdadeiro esclarecimento não aliena, mas enraiza,
Não separa, mas reintegra. Não impõe, mas desperta. Viver com presença, discernimento e responsabilidade tornou-se uma urgência civilizatória. Não se trata de voltar ao passado, mas de fazer surgir uma nova consciência que reconheça o espírito humano como centro do processo de reconstrução do mundo. Que essa lucidez, rara e necessária, floresça naqueles que recusam a anestesia do imediato e escolhem ouvir o chamado silencioso do desenvolvimento espiritual proposto pelo racionalismo cristão. É nesse chamado e somente nele que reside o verdadeiro sentido da vida. Muito obrigado.